Oi, Ruth. Oi, como é que vamos? Com Vamos frio? muito frio e eu Eu estou olhando aqui, a ah, temperatura está marcada aqui 12 graus. mas eu li também que 11, 11. é, e eu li também que aí tá caindo granizo, né? É, É, eu vi aí na. mas é que está, quer dizer, nós estamos no curso de uma tempestade de inverno, Hum, que começou hoje, segunda-feira, estava sendo anunciada desde a semana passada, e, inclusive agora o Serviço de Meteorologia Mundial está permitindo que os países deem nomes às tempestades que sejam assim cíclicas, né? Que aparecem todo ano, várias vezes por ano. Então, pela primeira vez, tem um nome, Carmel. Carmel. É. Então, a Carmel, o Carmel, começou hoje, e com neves, com chuvas, com ventos e queda de temperatura, mas diz que ainda não atingiu o ápice. O ápice vai ser de hoje para amanhã. Ah, é. Amanhã vai ser, inclusive, ventos muito fortes, de 40 a 60 quilômetros, em outros lugares no norte pode atingir 80 quilômetros. A temperatura no norte está, não no Hermon, 2 graus no Hermon, está abaixo de zero, e tem Caramba. caído neve, está previsto neve também nos montes altos, no centro as montanhas mais altas, pode cair neve. Realmente, choveu muito hoje, pelo menos aqui, Aqui também. e diz que vai continuar amanhã, e quarta, quinta, até Ai, ai. quinta-feira. Não estou acostumada com esse frio. Carioca com Mas o frio. inverno é curto, É, né? É, dezembro, janeiro, fevereiro, março já não tem mais nada. para carioca isso é um túnel sem fim, porque o inverno no Rio de Janeiro, quando tem um mês, é muito. É, mas aqui é diferente. Eu sei. Você Mas eu você gosto de tá, frio, você tá no hemisfério norte é aqui. verdade. Muito bem, Ruth. Eu acho que temos bastante coisas hoje, né? Temos algumas dívidas da semana passada, que nós terminamos falando de um atentado que havia ocorrido, e que nem na saída de uma yeshivá, que era um yishuv que foi desocupado na época que o Sharon fez desocupou uma série de yishuvim que estavam situados em meio de população palestina. E os dois jovens que atiraram nos estudantes lá da Yeshiva foram presos. Ah, foram Conseguiram presos? capturá-los, Que bom. eles se renderam sem nenhuma Resistência. objeção, entregaram as armas, porque eles estavam com submetralhadoras, É. não estavam, quer dizer, era uma coisa que estava programada. Eles se esconderam atrás de umas pedras, e a Yeshiva está assim numa uma alturazinha pequena, então tem uma estradazinha que desce. Quando eles desceram, eles atiraram e feriram todos, mas os outros dois foram feridos levemente, mas um morreu, né? É. Mas conseguiram já pegá-los, e junto com eles um outro grupo. De qualquer maneira, a imprensa começa a dizer que é uma onda de terror, uma nova onda de terror, e que o governo não está se
está preparado para isso, mas as autoridades militares e de segurança dizem que isso não é onda. Uma onda tem características próprias, são, em geral, feitas por grupos, têm uma mesma característica, e dessa vez não. São indivíduos em lugares diferentes, são sempre jovens, e pela quantidade também, não é. Dessa vez foram 2 jovens que estavam armados. No sábado, agora, esse sábado que passou, em Hebron, um judeu que estava saindo lá da Marpelá, foi atacado por uma mulher de uns 50, 60 anos, que estava com uma faca assim, desse tamanho, que ele próprio, a vítima, conseguiu neutralizá-la. Claro. E ela foi presa. Quer dizer, são idades diferentes, tipos de armas diferentes, e a intensidade, o número, não é compatível com a categorização de onda. Estão havendo atos terroristas, ponto, mas não ainda a tal ponto de poder se chamar de uma onda de terror, não é? Mas, de qualquer maneira, é muito chato tudo isso. Então, essa foi a dívida da semana passada. Agora, com relação ao que está sempre na moda agora, hoje foi o que nós começamos, foi a tempestade que os meteorologistas ficam ansiando, porque diz que a coisa mais monótona, a profissão mais monótona aqui em Israel é ser meteorologista, porque passa 8 meses a mesma coisa, não muda. Faz 30 graus, faz 29 graus, e não acontece nada, né? Então, dessa vez, uau, todo mundo sendo entrevistado, né? E mostrando onde é que caiu tantos milímetros de chuva aqui, tantos milímetros ali. Então, agora é a manchete. Assim, Mas, além disso, não se esse nome Carmel que deu para essa tempestade tem a ver com a cidade, Carmielo? Não é Carmiel. Eu sei que não é Carmiel, é Carmel. Mas tem alguma coisa. É um nome parecido, né? Tem aqui Um monte, a região entre, depois de Natânia, em direção a Haifa, você tem a cadeia de montanhas que se chama Carmel. Ah, tá. Né? E há alguns anos atrás, houve um incêndio lá, muito sério, que também, mas não é por causa do incêndio, é por causa da região, que é sujeita, quando é frio, lá faz frio, porque é alto, então tem ventos, e é uma região muito bonita, toda floresta. Tem várias cidades, Dália Tel Carmel, de drusos. É um lugar, mas tem também kibbutzim, shuvim, de judeus, mas também tem uma comunidade drusa bastante grande. São shuvim lá, que eles têm um comércio que atrai muito os judeus, muitos restaurantes bons. O pessoal gosta de comer lá, nos drusos. E agora, com relação ao nosso Omicron, uma notícia interessante é que sempre os Haredim são contra a vacinação, são contra tudo, e no início, ainda há mais de um ano atrás, 1 ano e meio atrás, eles fizeram uma baderna
enorme contra tudo que o Ministério da Saúde dizia. Dessa vez, eles aprenderam de que morre-se disso, porque morreu muita gente, inclusive entre os que viviam martelando a cabeça de todo mundo para não se vacinar e não fazer nada. Morreram os pais dele, morreu o irmão, morreu ele próprio, de modo que eles começaram a ver que até Deus nem sempre pode ajudar. É. E tem um rabino chamado Kanievsky, que ele é do grupo racídico dos lituanos, Kanievsky. Ele é muito respeitado pela sabedoria dele, pelo fato dele não ser um homem extremista. Então, ele fez uma declaração que foi televisionada, pedindo aos pais que vacinem os filhos. Que bom. Então, isso pode ser que ajude lá com os Haredim, mas, no geral, a vacinação das crianças, que começou já há 2 semanas atrás, não está obtendo o sucesso que o Ministério da Saúde pretendia. E depois de Hanukkah, das férias de Hanukkah, que o governo quis começar a vacinar nas escolas, porque as outras vacinações obrigatórias que todas as crianças recebem, depois que passam da idade de jardim da infância e vão para a escola, as crianças são vacinadas nas escolas. E por que então, a vacinação contra a corona não pode ser feita na escola? Não. Embora não seja obrigatória como as outras, mas os pais teriam que dar por escrito uma confirmação. Mas a atual ministra da Educação, a doutora Yifat Chacha Bitton, começou a falar que vacinação em escola é um crime. Ministro da Educação. Inclusive, ela demitiu até o diretor-geral, que ela mesma nomeou há pouco mais de 2 meses para o Ministério da Educação, demitiu porque ele estava muito envolvido nas conversações com o Ministério da Saúde, no sentido de começar, depois de Hanukkah, a vacinação nas escolas. E não, as coisas não andavam. E depois começou a haver uma série de, outra vez, boataria, gravação de altos funcionários que faziam isso de uma forma não ao vivo, né? Gravação de voz distorcida, que é para não poderem ser reconhecidos. Dizendo que ela, ministra, é que estava impedindo que o processo de vacinação fosse bem sucedido nas escolas. O fato é que ontem, domingo, às 20h, o primeiro-ministro Bennett deu uma entrevista coletiva à imprensa, que foi transmitida por todos os canais de rádio e televisão, pedindo aos pais que, assim como eles, os pais, estão protegidos já com 3 doses de vacina, que eles protejam os filhos deles. Porque o Omicron pode ser, no momento, uma doença leve, mas nunca se sabe, com a progressão da doença, até que transformações esse mesmo variante vai ainda
sofrer, como está acontecendo na Europa. O problema é que aqui em Israel está todo mundo com medo, porque um país como a Holanda, a partir de ontem, está com quarentena total, está tudo fechado. Na Holanda, não tem festividades de Natal, não tem Ano Novo, não tem nada, tudo proibido. Em Paris, suspenderam todas as festividades que eles fazem lá em torno da Torre Eiffel, com aquela iluminação, foi suspenso. Idem na Inglaterra, na Alemanha, porque são países como a Inglaterra, por exemplo, com 80 mil contagiados novos por dia. É muito, né? E na Holanda, 20 e tantos mil, que é um país pequeno, população pequena, de modo que os países europeus estão realmente... E a população, você pensa que porque são europeus eles são mais inteligentes, a população também está saindo à rua em protesto contra o governo. A gente não consegue entender. Não dá para entender. Não consegue entender. Quer dizer, a doença está se propagando, quanto mais doentes tiver, mais doentes graves vão aparecer. Se tiver doentes graves, vai acontecer o maior número de óbitos. Quer dizer, tudo é uma bola de neve. Roda. É uma roda que, como uma bola de neve, que vai rolando e vai aumentando. Agora, ninguém sabe prever, que é a primeira vez que esse variante aparece. As pessoas querem respostas matemáticas. Acontece que em medicina, em biologia, não existe matemática, de modo que não tem nenhuma previsão absoluta. Tudo pode acontecer, como quando... Ontem, por exemplo, foi entrevistado um cientista do Instituto Weizmann aqui, o professor Segal. Ele não é médico, é um cientista e que estuda também propagação de doenças e tudo isso. Ele disse, do momento que aparece um vírus novo, pode levar de 3 a 5 semanas para ele chegar no ápice. Quer dizer, você não pode medir. Se você quer vacinar, você quer impedir a doença, você tem que vacinar agora, e não daqui a 3 semanas, 4 semanas, quando a propagação já estiver no ápice, porque aí a ação preventiva da vacina diminui muito. Claro. Você tem que vacinar agora. Então, ontem, nessa entrevista coletiva, o Bennett falou que agora, até ontem, haviam 50 postos de vacinação nas escolas, e até a semana que vem isso vai aumentar para 500. Vai aumentar, vai ser 10 vezes mais, que é para... Agora, se os pais não autorizarem a vacinação, ele pode botar 1000 postos de vacinação. Não vai fazer diferença. Como ele diz, aqui em Israel tem, até escrevi o número, para ser um número completo, 4.152.138 adultos vacinados com as 3 doses. Por causa de 1 milhão que não tem, você abre a porta para uma propagação maciça. De modo que é muito... Difícil as pessoas entenderem a importância, né, Ruth? Não entendem, e continua essas fake news nas ondas, nas redes sociais, dizendo um monte de besteiras, e as pessoas acreditam, né, que isso vai fazer. Então, ele disse, se agora, aqui em Israel, também com a onda de frio e a quantidade de gripe que agora tem, se dentro de uns
10, 20 dias, então nós vamos ver números enormes, e aí todo mundo vai ficar apavorado e vai culpar o governo, por que o governo não fez, por que o governo não disse. Mas ontem o Bennett foi muito claro, ele disse, nós podemos simplesmente dar a possibilidade ao povo de se vacinar. Nós damos o pessoal e nós damos a vacina. Agora, nós não podemos obrigar ninguém a se vacinar. Isso é a responsabilidade individual. E faz com as crianças, porque as crianças não podem dizer que querem ou não querem. Se os pais não quiserem, eles não vão ser vacinados. É verdade. De modo que é um problema. É um problema. E isso é realmente muito, muito sério. E, Ruth, porque... eu li que os Estados Unidos agora né? Estados Unidos, o Canadá, França, Inglaterra, Turquia, Itália. A Europa está praticamente fora da Armênia, da Grécia, que não está, e mais uns 2 ou outros países pequenos. O resto, todos os grandes países europeus estão fechados, estão vermelhos. Que coisa! É impressionante, esse negócio não acaba. Mas pela mesma razão, pela imbecilidade das pessoas de não quererem se vacinar, de não aceitarem. Tem 3 coisas, como eles explicam, tem 3 coisas muito simples para você poder competir com uma pandemia. Uma é você manter distância, segundo é você usar a máscara, e terceira é você fazer a vacina. Essas 3 coisas, cada uma dessas coisas separadas, você só se vacinar não resolve. Só andar de máscara não resolve. Só manter a distância não resolve. Tem que estar os 3 elementos juntos, concomitantemente. Aí você consegue mais impedir, não em 100%, mas em muita porcentagem que a vacina, que o vírus, né? Que o vírus se propague. Agora, se as pessoas não querem, não adianta. Todo mundo paga a conta. A verdade é essa. Todo mundo tem que pagar a conta. E todo mundo sabe que, por enquanto, aqui em Israel, a maioria do contágio é das pessoas que estão trazendo do exterior. Por isso que também fechou e por isso está todo mundo aborrecido. Olha só. Bom, vamos falar de uma coisa boa. Uma jovem de 18 anos, Anastácia Gorbenko, é filha de russos, mas nascida aqui em Israel. Ela foi para Dubai participar do campeonato mundial de natação em piscinas pequenas. E essa jovenzinha ganhou 2 medalhas de ouro. Opa. Uma de nado de peito nos 50 metros, e depois ela competiu no dia seguinte para 100 metros de nado misto. São 4 tipos diferentes, 4 estilos diferentes de natação, e ela ganhou também a medalha de ouro. Parabéns. De modo que 2 vezes se tocou a tikva lá. Lindo, estava muito bonito. E ela é uma jovem. Perguntaram para ela por quê? Porque dizem lá os comentaristas esportivos que ela é uma maravilha. E perguntaram para ela como é que ela começou, porque aos 18 anos já está ganhando esses prêmios, ela já ganhou 1000 prêmios, mas esses são os maiores, e que ela agora é uma séria candidata a ir para as Olimpíadas. Então, aí perguntaram a ela como que ela chegou à natação, porque é uma coisa muito séria. Ela, nos últimos anos, ela está vivendo em San Diego,
porque lá está o melhor treinador de natação, que dizem, do mundo, e o Instituto Wingate, daqui de Israel, mandou ela para lá. E ela disse que ela, desde 6 anos que ela nada, e ela começou a nadar porque os pais disseram que ela tinha espetos no Torres. Ela não podia ficar sentada. Olha, Ela era uma menina muito levada, que não ficava sentada. Então, precisava encontrar para ela uma atividade. botar energia para Resolveram, fora, né? resolveram que nadar era uma coisa boa, porque não senta. Então, E aí ela virou uma atleta, só isso. aí ela virou uma atleta e tanto, e Que agora beleza. ganhou em 2 dias 2 medalhas de ouro, né? É, Foi muito bom. realmente uma grande coisa. Agora, tem uma no Netanyahu, nosso ex-primeiro-ministro, ele ainda não conseguiu se conformar que ele não é primeiro-ministro e que ele não está viajando para o exterior para encontrar com líderes que ele tem que falar inglês. Então, ele ontem gravou um vídeo que foi lançado aí nas redes sociais em inglês. Deixa ele treinar. É Resolveu bom ele treinar o inglês dele. Ele tem um ótimo inglês, É, dizendo que esse governo está acabando com a democracia do país, de que modo que é. isso em inglês. Então, está todo mundo perguntando para quem que ele está querendo falar. Pro pessoal de fora, né? Para os Estados Para o Unidos. pessoal de fora, pois É, é, o pessoal de fora. Né? Mas, aliás, ele teve agora em quarentena, porque ele foi fazer ginástica e ele esteve exposto a um doente de corona e teve que passar aí uma semana em quarentena. Aliás, na Knesset já tem votações hoje, ontem e hoje, que tiveram que fazer, inclusive por Zoom, e no governo consultas telefônicas de tanta gente que teve que ficar quarentena. em quarentena até passar 5, 6 dias e repetir exames por contato com pessoas contagiadas na Knesset. Que tem Nossa, mais de 20 entre deputados e funcionários e visitantes, mais de 20 pessoas contagiadas na Knesset, de modo que atrapalha completamente o serviço, que nas comissões tem pelo menos vidros separando um de é, outro. Agora, no plenário, não pode chegar. É um é. problema. Mas está acontecendo isso. O que mais que está acontecendo na Knesset, que estão debatendo? Existe um problema que eu já falei, que nós já tocamos nisso algumas vezes, que é o problema da violência entre os árabes israelenses, entre eles próprios. Certo. Então, agora, final do ano, então, aparece um número de assassinatos dentro das cidades árabes, são 122 árabes que morreram, dos quais 25 foram mortos assim na porta de casa. Nossa. Brabo isso, né, Ruth? Bravo, muito bravo. Isso é a tal da E máfia, né? o problema é que, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
entre os árabes, quer dizer, nesse número está incluído tudo, está incluído beduíno, está incluído árabes, é só árabes israelenses, Certo. não é palestinos, é árabes israelenses que moram dentro de cidades e chuvis israelenses, mas tem vários tipos de comunidades árabes, de acordo com o status religioso deles. Tem essas famílias enormes, né, que eles chamam de Hamulot, que tem sempre um sheik, que é o chefe. E eles respeitam mais as leis religiosas do que as leis do país. De modo que, quando tem desavenças entre eles, sérias, que podem ser de tudo, até por causa de mulher, entendeu? Ou por causa de terras, ou por causa de drogas. Então, sempre as famílias participam, como se fossem tropas. Mas, Então, Ruth, tem uma tropa dessa família. como é que existe a polícia não intervém assim quando acontece um assassinato? Ninguém é preso, não tem punição? Claro, Ah, claro que claro. O problema é que o que está preso, mas a família dele vai vingar. Então, outro vai fazer o papel dele, vai tomar o papel dele, vai vingar a família coisa que horrível. por causa dele, ele está preso, entendeu? Então, isso não tem fim, não tem fim. A polícia começou a fazer, há alguns meses atrás, um tipo de invasão domiciliar, que é uma coisa que você só pode fazer se você tiver uma ordem de juiz, senão você não pode entrar na casa de um cidadão para fazer uma vistoria. Por quê? A polícia tem certeza que existe uma quantidade enorme de armas à mão deles. Todos esses crimes não foram com faca, é tudo com arma de fogo, mas armas boas, que custam milhares e milhares de escalim, e algumas que custam também centenas de milhares. Já foi encontrado até foguete Que em casas isso? de família. Nossa Senhora, É, perigo de isso. modo que, para você fazer isso, você tem que ter, a polícia tem que ter uma informação muito exata, que é para poder pedir a licença ao juiz para invadir o domicílio, para obrigar a família a abrir a porta e deixar eles entrarem e procurar dentro de casa, fazer uma vistoria, e encontraram arsenais de armas. Caramba. Mas ainda não é tudo. Ainda tem bastante que você ainda não conseguiu provar, né? Porque você, sem provas, o juiz não quer nem te ouvir. Que Você tem perigo que isso, trazer né? Isso é uma provas. ameaça, né? Não só. É uma ameaça. É um poder paralelo, né? Exato. Então, diz que foi o maior número em todos os anos de Israel. No ano passado foram 96 mortos, esse ano 122. De modo que é Uma uma estatística violência muito ruim, absurda, né? é uma estatística muito ruim que É. aqui não sai das manchetes. É todo dia, o dia inteiro a gente escuta falar isso, de modo que é realmente muito difícil. Mas pelo menos, o fato deles verem que existe a possibilidade da confiscação, né, de tantas armas, alguma coisa vai diminuir, eu acredito. Diz o ministro da Segurança Interior, que isso não pode acabar, não começou hoje, né?
Isso já vem há dezenas de anos. Exatamente. Só que aumentando, aumentando. Então, para acabar também não vai acabar De em uma hora 2 dias, para outra. de uma hora para outra, mas que, da forma como eles estão conseguindo agora penetrar na, exatamente nos lugares certos e encontrar os arsenais de armas e você ter tudo isso confiscado, é muito dinheiro que eles perdem. Pode ser que as vidas não estão incomodando a eles. Pode ser que o dinheiro, sim, Incomode. incomode. Na semana passada, houve um atrito entre 2 famílias beduínas, eles incendiaram as casas um do outro. Gente, que loucura. Que loucura. Loucura. É, é, Então, é um problema, é. realmente é um problema. Eles são cidadãos israelenses. A E gente tem não que é, e respeitar. não é a maioria. Hoje em dia, saiu há pouco tempo, inclusive agora, porque é fim de ano, então sai um monte de estatística. A quantidade de médicos árabes que trabalham aqui em Israel já chegou a 40% do total de médicos. Nossa. Quando há 50 anos atrás não tinha 1 ou 2. Hoje em dia, o incentivo que se tem nas escolas árabes é tão grande que eles podem competir quando chega na hora de fazer vestibular, eles estão em condições de concorrer com qualquer outro jovem que estudou em escola judia. Eles podem estudar em escolas judias se eles quisessem, mas eles querem estudar em escolas árabes que são também administradas pelo Ministério da Educação. Os professores, todo mundo é formado, etc. São escolas de bom nível. Eles têm realmente agora uma quantidade muito grande de profissionais liberais, muitas mulheres que já estão estudando nas universidades, que era uma coisa também muito proibida por causa do aspecto religioso, como é com os Haredim. Muitas vezes aqui se faz comparação entre os Haredim e os árabes, por causa da religião que freia muito. É verdade. Mas hoje em dia as coisas também estão bem, você vê 40% de médicos, realmente quase metade, né? É quase que a metade. É. Entendeu? De modo que é realmente um aspecto muito positivo daquilo que com todas as dificuldades, quando alguém quer, consegue. É verdade. Estamos nos preparando, vamos ver como é que vai ser aqui as festas de fim de ano, que aqui não sim. tem. Sim, porque tem a população cristã. Que está bastante concentrada em determinados lugares. Tem em Haifa tem uma comunidade cristã bastante numerosa, e tem em Nazaré, e tem em Belém, e tem também em Iafo. Então, nessas cidades, então você vê aquelas árvores de Natal lindas e as lojas. E o problema é que tudo fechou, os turistas não podem chegar, ou podem chegar se eles quiserem ficar uma semana de quarentena. De modo que, então, as pessoas preferem não vir. E realmente, e os judeus não comemoram Silvestre. Então, principalmente os russos trouxeram para cá, nos anos 70, quando teve a Aliá russa muito grande, né? Chegou mais de 1 milhão de judeus da Rússia, e eles trouxeram os hábitos deles.
E entre um deles, o hábito de fazer as festas de fim de ano no dia 31, com jantares, com bailes, e a mesma coisa. Nós, os brasileiros, que não somos 1 milhão, somos um número muito pequeno, mas também os brasileiros faziam isso em menor proporção, sem a projeção pública dos russos, mas nós também sempre comemorávamos o 31 de dezembro, fazíamos baile, alugávamos um salão, encomendávamos um catering, e também fazíamos o nosso carnaval. Mas esse ano agora está proibido. Mais uma vez, e mais uma vez, né? Mais um ano sem poder, né? Mais um ano sem poder. Mesmo assim, os próprios israelenses viajam para essas cidades para ver as árvores de Natal, que é muito bonita a iluminação das cidades, e é bonito, é muito bonito, de modo que mesmo os israelenses viajam, se não tem o turismo exterior, tem o turismo interno, que vão visitar esses lugares. Por que não, né? E estamos chegando lá. De modo que a gente tem que... Vamos ver o que vai ser, como é que o povo vai se comportar, porque, por enquanto, está proibido. Está proibido, né? Bom, hoje é dia 20, ainda temos 11 dias até o dia 31. E esse ano é bom que ficar em um Shabat, né? Então, todo mundo pode comemorar. Tomara que... Por enquanto, vamos esperar que passe esse vendaval aí. É isso aí. Que o tempo volte ao normal, que a gente possa sair. É isso aí. Tá bom, querida. Então, vamos nos ver durante a semana. Hoje é segunda, quem sabe aí a gente tem alguma novidade no meio da semana ou mais pro final. Certo. A gente vai se falando, não é isso? Tá certo. Então tá, Ruth. Um beijo e uma boa semana para você. Um beijo, tudo de bom. Muito obrigado para vocês também. Obrigada. Tchau. Tchau. Para todos os nossos ouvintes e leitores. Mais ouvintes do que leitores agora. Mais ouvintes, pois é. Agora já não tem mais leitores. Não, tem leitores porque tem o site, né? Sai. Mas agora a gente está mais assim com os vídeos, mas ainda tem, a gente tem a parte escrita e o vídeo. A gente está se acertando, tem muita coisa ainda para mudar, né? Mas o site já está no ar, é o Colo Brasil, com Z. E a gente está ajeitando aos pouquinhos, mas as notícias estão sempre, não pararam. Foram as únicas que não pararam. Ótimo. Não pode parar. A notícia não pode parar, né, Ruth? Não. Tá bom, querida. Claro que não. Ok, um beijo. Tchau. Tchau.